Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. O evangelho que nós vamos proclamar encontra-se em São Mateus. Na terceira semana da Quaresma, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou os acertos, trouxe-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse jogado como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou outro de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro caiu aos pés dele e suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse tudo o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de todo o seu coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante que mais uma vez o tema do perdão e uma dinâmica tão complicada, né, para a pessoa humana, para nós seres humanos, é muito complicado. Porém, o que nós temos que ter em foco aqui é eu e você. Quantas vezes já pedimos o perdão de Deus e com certeza Deus nos perdoou, porque Deus é assim. É pedir, Ele faz. É pedir perdão, Ele perdoa. Quando prescruta os nossos corações e vê que há sinceridade no nosso coração, e Deus automaticamente nos perdoa. É automaticamente. E não é um perdão que precisa de um processo para ser digerido. É um perdão automático, porque é um perdão que prescruta os nossos corações. Vai aonde nós não conseguimos ir. Deus é assim. Então Ele perdoa porque conhece a nossa essência, conhece as nossas má inclinações, conhece todo o nosso ser. Então, quando Deus vê sinceridade no coração, o perdão é automático. Isso é muito bonito de perceber. Depois ele vai contar uma parábola de alguém que devia uma fortuna. Veja bem, não era um pouquinho de dinheiro,
era uma fortuna. E aí ele mandou, já que o empregado não tinha com que pagar, porém o empregado pediu um prazo, e o Senhor não deu prazo, não deu um prazo. Esse Deus que é tão rico, ele não deu um prazo, ele perdoou a dívida, ou seja, ele preferiu ficar com prejuízo do que perder a santidade daquele coração, daquele homem. Olha a felicidade daquele homem por ter sido perdoado a dívida. Olha que felicidade. Porém, aquele mesmo homem que teve a grande felicidade de ter sido perdoado as dívidas, quando alguém que também que lhe devia uma quantia menor do que a fortuna que ele devia, nós estamos falando de fortuna, nós estamos falando de R$1.000, estamos falando de fortuna. E aí eu não consigo nem conceber uma fortuna, né? Bom, enfim. Porém, aquele empregado que devia apenas 100 moedas, diz o texto, apenas 100 moedas, quando ele encontrou aquele empregado, ele pulou no pescoço, sufocou aquele empregado e disse que o empregado que não sairia enquanto ele não pagasse o centavo por centavo. E é interessante que este homem teve uma experiência profunda com Deus, uma experiência rica na misericórdia de Deus. E qual foi o resultado? Quis ir embora pelo caminho contrário à orientação, né? Mas foi pelo caminho indicado pela sua mãe. E ali, esse empregado viveu uma vida sem sofrimento, porque fora perdoado por Deus, e Deus é maravilhoso. O que me chama muito a atenção também nesse texto é exatamente essa última palavra aqui do versículo 35. Diz assim: é assim que o meu Pai que está no céu vos tratará, se cada um não perdoar de todo o coração. Então, olha, às vezes a pessoa vem pedir para o padre celebrar uma missa, sei lá, de ação de graça, enfim, uma missa. E eu percebo pela vida financeira da pessoa, é uma vida mais estabilizada do que a minha, glória a Deus por isso, Deus seja louvado por isso, né? Eu me alegro em ver que as pessoas têm uma vida mais equilibrada do que a minha, não o ciúme não tem ciúme disso não. Bom, enfim, é importante perceber isso, que Deus volta a repetir exatamente a mesma postura de perdão oferecido, e como nós precisamos oferecer o perdão, né? E perdoar, a gente vai dizer mais uma vez, que perdoar não é esquecer, e também perdoar é uma decisão, como nós precisamos tomar decisão por Deus, e por isso não precisamos nos acabar com esses, digamos, essas posturas de dinamismo diante da miséria ou da situação financeira. Nós vamos percebendo que o chamado de Deus acontece, e sendo por via WhatsApp, sabemos da quantidade, sabemos do tempo que é reservado para isso, mas precisamos verdadeiramente observar isto. E ele vai dizer: da mesma forma, vosso Pai vos tratará se não perdoardes de todo o coração. Isso não é uma ameaça, isso é um aviso. Na medida que nós não perdoamos, nós não seremos perdoados. E aí vem outras dinâmicas de vida que precisa ser paga, né? Vem outros olhares para a questão financeira, e é preciso que tenhamos coragem de pedir à família que colabore com a missão, né? Colabore com a missão, não deixe a missão perecer, para que a resposta de Deus possa chegar cada vez mais a tantos corações. Importante hoje também agradecer a Deus, né, nesse tempo quaresmal, por tantos livramentos que Deus tem concedido, rezar por aqueles que procuram trabalho, procuram um lugar para poder chamar de seu, louvar a Deus, isso é mais importante.
Então, que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo de Maria, nos conceda a graça da fidelidade, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude, como nos ajudou nesse momento de partilha da palavra, mas nos ajude a ter a casa para cuidar dos sacerdotes, para que possamos verdadeiramente amar os nossos padres na verdade, e para amá-los na verdade nós precisamos desse tempo para reconstruirmos a nossa vida. Então que o Senhor nosso Deus, que nos concedeu esse tempo de ação de graça, de poder celebrar em ação de graça pela vida desse casal, nos conceda a sua graça e a sua paz, para que possamos verdadeiramente viver segundo a vontade de Deus. Que você possa, nesse dia que é consagrado ao Senhor, viver a autenticidade da sua fé e caminhar conosco nessa caminhada rumo ao céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.